Somos alunos do curso de Administração Pública, da disciplina de Macroeconomia. Estamos aqui para apresentar um vídeo sobre o modelo ISLM. Meu nome é Marcos Aurélio e eu vou ficar incumbido de responder o que é o modelo ISLM. Meu nome é Davi Josué. Eu vou falar sobre por que razão a curva IS apresenta inclinação descendente negativa. Meu nome é Vander e eu vou responder a terceira questão. Por que razão a curva LM apresenta inclinação ascendente positiva? Vamos falar neste trabalho sobre o modelo ISLM. Inicialmente, é necessário entender o que é o modelo ISLM. O modelo ISLM ele surgiu do pensamento keynesiano e é utilizado nas políticas econômicas dos países em geral. É um instrumento utilizado na macroeconomia com finalidade de analisar o comportamento global da economia de um país e o efeito de eventuais ações em nível de política monetária fiscal. Por meio de um gráfico, nós podemos representar, a título de entendimento, a curva ISLM em duas variáveis, sendo na variável vertical estará representada a taxa de juros e na variável horizontal nós podemos colocar a renda agregada. Para melhor entendimento, o IS significa investimento e poupança, tendendo à igualdade entre economia e investimento. LM é igual a preferência de liquidez, representa o lado monetário da economia, as aplicações financeiras e os investimentos. O modelo ISLM, portanto, tem como objetivo mostrar o que determina a renda nacional, supondo o nível de preços dados. A curva LM define a relação entre a renda e a taxa de juros monetária. Já a curva IS revela as combinações de renda e taxa de juros que equilibram o mercado de bens e serviços. Portanto, quanto maior o gasto público ou maior a produção de bens e consumo, teremos um aumento da renda e, por sua vez, teremos um aumento da taxa de juros. Por outro lado, desestimulando os gastos na economia, leva-se a uma queda na renda, e consequência disso é a queda do custo do crédito, diminuindo assim a renda e a taxa de juros. Olá, aqui é o Davi Josué, aluno do curso de Administração Pública, da disciplina de Macroeconomia. Eu vou falar por que razão a curva IS apresenta inclinação descendente negativa. A curva IS decorre das variáveis e do equilíbrio dos agentes econômicos oriundo das famílias, das empresas, dos bancos e dos gastos com o governo, compreendido pelos bens e serviços. A sigla IS, Investment and Saving, em que em português quer dizer investimento e poupança, em que esta renda é gasta com bens e serviços, impostos e poupança. Estas variáveis ocorrem de fatores exógenos para obter os índices que quantificam a curva IS, representada por um gráfico, visto que precisamos de equação matemática para representá-los. Assim, a variável que responde à pergunta em questão é que quanto maior a taxa de juros, menor será a demanda de consumo, já que à medida que aumenta a taxa de juros no gráfico, que sobe, haverá uma maior retração para baixo e para a esquerda do indicador de consumo, gerando uma descendência negativa na curva IS, conforme o gráfico a seguir. Até a próxima. Eu vou explicar o lado LM
do modelo ISLM. Primeiramente, a sigla LM, o L vem de liquidez e o M de moeda, ou, no caso, liquidity e money. Então, quer dizer, nós temos a curva LM, ela está relacionada basicamente com dinheiro ou recursos financeiros e a liquidez desse dinheiro. Então, é isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo a respeito da curva LM. E no final tentar fazer uma conclusão de por que a curva ter o formato ascendente, ter um formato positivo. Então vamos lá. Liquidez e moeda, né? Então, moeda é tudo aquilo que você tem no bolso disponível, dinheiro vivo, ou depósito que não esteja aplicado a juros, ou seja, algum valor que não vai estar aplicado de alguma forma. Essa é a moeda. A liquidez, ela se relaciona com o uso da moeda em si, o uso imediato, né? Aquilo que você gasta, né? E não investe, você não acumula. A oferta de moeda, né? Ela é feita pelo governo, normalmente ela é fixa. Ok? A quantidade de moeda que as pessoas retêm consigo, né? Ou o governo retém, né? Faz com que não haja liquidez ou a economia, ela de certa forma, ela não funcione de imediato. A pessoa, por que ela faz essa retenção de moeda, né? Tentando um investimento melhor no futuro, né? Tentando talvez usar a tal da especulação, ou seja, buscando o melhor momento para um investimento. Falando especificamente sobre a curva LM, ela é uma relação gráfica, né, entre taxa de juros, ou seja, a quantidade de investimento, né, ou melhor, a taxa de juros relacionada com a quantidade de investimento das pessoas. Primeiramente, falando sobre moeda em si, né, tendo aqui a representação do gráfico abaixo. Vamos pensar da seguinte forma. Quanto mais caro é um produto, ou vários produtos, mais as pessoas vão gastar. Então, se nós relacionarmos o gasto com produtos, por exemplo, aqui, nessa reta, e a quantidade de dinheiro, nós vamos reparar que, conforme aumenta o preço de um produto, né, maior será também a quantidade de dinheiro gasto. Então, essa seria a relação entre dinheiro e produtos, né? Compra de produtos. Outra coisa, né? Quanto maior é a quantidade de moeda disponível, a tendência das pessoas é guardar o dinheiro para fazer algum investimento futuro. Com isso, se a gente relacionar isso com liquidez, quanto maior a quantidade que você acumula, mais é a sua tendência de segurar consigo ou tentar investir. E o L, ou seja, a liquidez, o gasto com alguma coisa, vai ser menor. A gente pode ver essa representação nesse gráfico. Relacionando a liquidez com a quantidade de dinheiro, de moeda, quanto maior a quantidade de moeda, menor é a tendência da pessoa gastar, mais ela tende a reter. Quanto menor a quantidade de moeda, mais ela tem a tendência aqui a gastar. Aí a formação dessa reta aqui. Outra coisa, o mesmo fenômeno que foi visto nesse gráfico, a gente vê em relação à taxa de juros. Quanto maior é a taxa de juros,
mais a pessoa tem a tendência a aplicar o seu dinheiro em algum investimento que renda juros, e menor é a tendência dela gastar. A reta também fica descendente. Então, nesse caso, nós teremos aí aquela relação. Se o L, que é a liquidez, o gasto imediato com alguma coisa, aqui a tendência dele é aumentar, né? Ele só vai aumentar quando a taxa de juros, esse I aqui, for cada vez menor. Quanto maior é a taxa de juros, mais o L, a liquidez, diminui. A pessoa tende a guardar o dinheiro. Então, desses dois gráficos, a gente tira a seguinte conclusão. Se nós relacionarmos a taxa de juros I com o nível de investimento das pessoas, essas serão duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Se nós fizermos um gráfico disso, a reta formada vai ser uma reta ascendente, uma reta que vai sempre em sentido assim, subindo, uma diagonal subindo, porque as duas grandezas tendem a aumentar proporcionalmente. Se a taxa de juros aumenta, a tendência de investimento também aumenta. E disso nós concluímos, então, o porquê da curva LM ser ascendente. É porque ela relaciona duas grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra também tende a aumentar.